tem algum neuropediatra nos assistindo, ou mesmo um psiquiatra, mas é certo que, para a maioria de nós, falta conhecimento teórico para fazer diagnóstico de qualquer coisa. Falo isso porque, depois da última prova do líder, a reação da tia Milena foi classificada por muita gente nas redes sociais como sinal de autismo. Até mesmo a galera dentro da casa começou a criar umas teorias, como o Breno, por exemplo, que disse que ela teria uma rigidez cognitiva. Por conta disso, a equipe dela publicou uma nota nas redes sociais negando que ela tem autismo, mas lembrando que não há problema algum caso ela fosse uma pessoa autista. Eu vou ler uma parte e pedir também para colocar ela inteira aí na tela. Entendemos que muitos de vocês possam enxergar traços de transtorno do espectro autista nos comportamentos e na personalidade da Milena, mas esclarecemos que ela não tem diagnóstico. É importante lembrar que ela está em confinamento, sob pressão, convivendo com pessoas diferentes e experienciando coisas que nunca tinha vivido antes. E um diagnóstico preciso só ocorre com a equipe multiprofissional, adequada, ou seja, com profissionais de saúde especializados em condições seguras. Pessoas autistas não precisam caber em moldes, precisam de respeito, acesso e escuta. Elas têm sonhos, desejos, talentos e uma vida inteira para viver do jeito delas. Psicofobia é crime. Gente, obviamente não vou entrar aqui nesse assunto, a gente não está aqui para discutir se Milena tem ou não tem alguma coisa, até porque no caso do autismo, se tiver, qual é o problema? A gente sabe quantas pessoas, né, convivem com o autismo. O que eu acho interessante, que eu quero trazer nessa discussão, é que, mais uma vez, em um Big Brother que está na terceira semana, mais uma vez a gente tem um assunto sério que precisa ser discutido mais em sociedade e que talvez seja interessante por ser trazido por um programa de televisão, que é a questão da saúde mental, das questões das pessoas que estão no espectro do transtorno autista, enfim, de um assunto que muitas vezes as pessoas fingem entender, como é o caso exatamente das pessoas das redes sociais ou dos próprios da casa. Ah, não, porque isso aí é comportamento autista. Ah, isso aqui é comportamento de não sei o quê. Ah, não, isso aqui é transtorno de ansiedade, eu tenho certeza. E assim, o quanto a gente vê de pessoas, primeiro, se autodiagnosticando nas redes sociais e pessoas diagnosticando outras pessoas. Então, quando o Big Brother traz esse assunto e a equipe da tia Milena vem e diz que ela não tem diagnóstico, ou seja, não quer dizer que ela não é autista, ele diz assim, ela não tem um diagnóstico. Por quê? Porque se ela tiver, também não é um problema. Então, Rick, de novo, é interessante a gente ver esses assuntos que são sérios, às vezes pouco falados, mas que acabam sendo discutidos dentro de um programa que, independentemente da audiência ser baixa ou não, ela sempre vai atingir muita gente, né? O reality show, o Big Brother, é uma experiência social. São pessoas muito opostas, confinadas num espaço que leva todas elas ao extremo e que daí gera esses comentários maldosos, fora de contexto, tanto de outros participantes, mas principalmente da internet. Achei a nota da equipe da Milena muito no tom, tratam o assunto de uma maneira extremamente respeitosa, não tentam tratar como se fosse um tabu, como se fosse algo negativo ser autista, se ela fosse no caso. E o final, com aquela cutucada de psicofobia é crime, extremamente necessário, é sempre bom lembrar. Porque o que mais tem, tanto dentro daquela casa quanto nas redes sociais, é a galerinha que confunde piadinhas, essas coisinhas recreativas, com crimes de verdade. A gente viu isso acontecer já dentro da casa com outros participantes, que faziam brincadeiras que acabava, a gente sabia que tinha um cunho muito mais sério. E é bom eu acho que o ponto que eu mais gostei da nota da equipe da tia Milena é a que fala sobre a experiência que ela está vivendo. Porque comportamentos erráticos dentro do Big Brother, a gente vê em toda a edição. Você está vendo pessoas que estão sendo colocadas em uma situação que é limítrofe. A gente já comentou sobre isso em algum ministério passado, do quão os quartos são feitos para deixar você nervoso. A gente lembrou, inclusive, recentemente, o cowboy falando sobre como é que o Boninho tratava eles, acordava eles com música alta. Então, assim, você pode não ter nada, nenhuma gripe. Eu acho que você vai descobrir uma gripe lá no Big Brother, não é, Richard? Você que tá acompanhando há muito tempo o Big Brother. Totalmente, mas é realmente um ponto assim, a ser pensado e reavaliado assim, na sociedade como um todo. Assim, eu acho que, primeiro, antes de apontar, assim, ainda mais para um assunto tão sério quanto esse, acho que a gente precisa aí fazer muitas coisas, tem muitos passos antes disso, a gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que olhar para as nossas atitudes, a gente tem que ver lá numa gaveta se a gente tem
um diploma de especialidade disso, e ainda assim, se tivesse, não estaria correto, porque não seria ético estar expondo assim nas redes sociais, diagnosticando uma pessoa nas redes sociais. Isso realmente cabe a ela mesmo e talvez a pessoas mais próximas dela. E ainda assim leva um tempo para se receber um diagnóstico, independente do que for, né? Então, realmente, é algo aí que a gente infelizmente, está acostumado a ver isso nas redes sociais, e é mais uma oportunidade de gerar esse debate de que é um ponto a ser visto apenas e somente pela pessoa em si e por um especialista que acompanhe o caso. Lucas fez aqui um comentário que eu achei forte, hein? Esse é o melhor BBB de todos os tempos. Não tiro a frase. Mas a gente, agora aí a parte que tem a ver com o nosso assunto, mas a gente não está preparado para ver tanta gente burra falando sobre assuntos sérios. É fato que comentar da vida dos outros é a essência do Big Brother, né? À toa o programa existe exatamente para isso, pessoas comuns convivendo numa casa, enfim. Mas, de novo, repetindo a frase que foi dita pela equipe da tia Milena, psicofobia é crime. Então, assim, você ficar diagnosticando a pessoa, criando medos em relação a um possível diagnóstico, isso não é legal, não faça isso. E, aqui, no final das contas, tia Milena é um personagem maravilhoso que tá arrasando dentro do Big Brother. Hoje eu vi um corte que fizeram com várias respostas que ela dá assim. Aí o pessoal, ela dá uma resposta e aparece aquela faca cortando assim, porque ela é certeira nas respostas. Rápido, do sim. corte rápido, do corte certo. Cada vez mais ela provando que aquela impressão bem errada do Matheus de que a Ana Paula era a patroa dela, tá cada vez ela mostrando que não, elas realmente são amigas, realmente houve uma conexão e que, assim, perdurei por um bom tempo, até pra Ana Paula. Inclusive, eu acho que ela pode ser responsável por uma eventual derrota da Ana Paula lá no final. Acho que as duas torcidas vão acabar se misturando e aí vai ser uma disputa de titãs. Ai, tomara que tenha mesmo, assim. A gente quer ver também o circo pegar fogo entre os fãs, porque fã é bicho chato, então eles têm que brigar mesmo. Já que a gente